com técnicas de conservação de alimentos. Mas o que é que física tem a ver com técnicas de conservação de alimentos? Como nós estamos estudando conceitos como frio e calor, vai fazer todo sentido e vocês vão entender essa relação daqui a pouco. Então, para iniciar nossa aula com uma contextualização geral do que nós já vimos no capítulo e de algumas outras coisas que a gente vai ver na aula de hoje, vamos assistir esse vídeo da Sociedade Brasileira de Nutrição que está hospedado no YouTube. Bem, como vocês puderam ver no vídeo, ele dá uma bela introdução do que nós veremos na aula de hoje e ainda relaciona com alguns conteúdos de biologia que nós já vimos e que também veremos. Mas o que a gente tem que se concentrar hoje é em técnicas de conservação de alimentos, utilizando o frio e o calor. Então vocês agora devem estar se perguntando quem é esse senhor da foto. O nome dele é Nicolas Appert. Ele foi inventor de um processo denominado apertização. Bom, para entender a história de Appert, precisamos entender a época em que ele vivia. Ele viveu no período em que aconteceram as chamadas Guerras Napoleônicas. Como o próprio nome já dá uma ideia, essas guerras foram provocadas por Napoleão, que simplesmente queria dominar o mundo. E aí ele invadia outros países, levando exércitos. E nós sabemos que o custo da guerra é bem alto, inclusive para alimentar esses exércitos. Só que naquela época, século XVIII, não existia a tecnologia de conservação que tem hoje. Então, Napoleão lançou um desafio. Ele criou uma recompensa e daria uma premiação grande em dinheiro para quem inventasse um método de transportar alimentos e manter esses alimentos íntegros para alimentar seus exércitos, que não eram nada pequenos. Era uma verdadeira multidão. Foi então que em 1749, Appert desenvolveu seu sistema, que consistia simplesmente no cozimento prévio dos alimentos. Em seguida, eles eram envasados num pote de vidro e, novamente, depois de fechados, sofriam outro cozimento, esse em temperaturas mais baixas, mas que demorava mais tempo. E, finalmente, você tinha pronta as conservas. Com isso, era possível, inclusive, levar estes alimentos por grandes distâncias, em grandes navegações, e eles passavam muito mais tempo para serem consumidos e não se estragavam nem causavam doenças a quem os consumia. Contudo, existia um pequeno problema. O gosto dos alimentos ficava bem diferente do produto original. Ele seguiu com as pesquisas e aí resolveu substituir os potes de vidro por latas. Só que as latas não eram como são hoje, eram bem diferentes na verdade. Para vocês terem uma ideia, esse é um dos primeiros modelos de lata metálica desenvolvidas justamente para ele utilizar nesse processo de conservação. Nessa outra imagem aqui, nós temos uma linha de produção de produtos enlatados, né, de fábrica de latas, inclusive. E aí essas latas elas já têm a aparência mais próxima do que o que a gente conhece hoje, que são essas que a gente vê agora nessa imagem. Terminado esse primeiro processo, vamos falar de um outro. E aí vamos responder por que a geladeira mudou o mundo. Para responder essa pergunta, precisamos falar de John Gorrie. Ele foi um médico e inventor americano e foi considerado um dos pioneiros no desenvolvimento dos sistemas de refrigeração. Ele não era um engenheiro, ele era um médico e ele desenvolveu essa ideia a partir do seguinte problema. Ele tratava de pacientes com malária
e um dos sintomas da malária é a febre alta. Então, a ideia que ele teve para amenizar a temperatura dos pacientes foi pendurar sacos contendo gelo, que aí iriam baixar a temperatura do ambiente. Como ele viu que funcionou a princípio, mas que não tinha muita eficiência, ele resolveu desenvolver um sistema mais parecido com esse aqui, que esse sistema que vocês conseguem ver aqui nesse esquema do lado esquerdo aqui, seria o sistema das geladeiras e dos ar-condicionados de hoje. Só que eles se basearam nesse primeiro modelo de geladeira que ele elaborou. Comparando a primeira geladeira inventada por ele, nós percebemos claramente que não tem nada a ver com os modelos atuais. E por que a geladeira mudou o mundo? Primeiro, porque ela está presente em 96,7% das casas brasileiras. Só no Brasil ela está nessa proporção. E vocês sabem que com o advento da geladeira foi possível guardar alimentos sem que eles se estragassem por muito tempo. Mas aí, quando a geladeira foi inventada, ela gerou um problema. Um dos gases que era utilizado para baixar a temperatura era o CFC. O CFC é uma sigla em inglês que não é necessário a gente saber aqui, mas ele era emitido por refrigeradores devido a um vazamento que as geladeiras antigas tinham, também por spray, extintores, isopor e até desodorantes, como vocês podem ver mais claramente aqui no exemplo dessa imagem. Então, o que acontecia? Esse gás, quando ele vaza para a atmosfera, ele ataca a camada de ozônio. Então, depois que isso foi descoberto, cerca de 190 países baniram a sua utilização. E aí, esse gás teve que ser substituído. Ele foi substituído por um outro, o tetrafluoretano, como vocês podem ver aqui na imagem, que é bem menos agressivo. Depois dessa substituição, a camada de ozônio, como vocês podem ver aqui na imagem, ela se recuperou. Essa era a situação da camada de ozônio em 1979. O ozônio seria essa mancha azulada. Já em 2016, ela estava com uma área muito maior. Por que a camada de ozônio é importante? E isso também é abordado nesse capítulo que nós estudamos agora. Ela é importante porque ela filtra os raios ultravioleta do Sol. Para quem não sabe, esses raios são bem agressivos e eles podem causar tumores na pele das pessoas. Olha o gás aí de novo, que substituiu. Para vocês terem uma ideia, uma geladeira por ano libera cerca de 20 quilogramas de CFC. Isso aquelas antigas, né, que já foram substituídas. O que equivale à poluição causada por um carro ao percorrer 280 quilômetros. Para entender o próximo processo, temos que conhecer um pouco da história do francês Louis Pasteur. Ele, na verdade, era um químico que trabalhava com um processo químico chamado fermentação alcoólica. Ou seja, ele trabalhava para a indústria de produção de bebidas, como vocês estão vendo aqui. Porque é através da fermentação alcoólica que é produzido o etanol, que é o álcool que você encontra na cerveja, no vinho e em outras bebidas fermentadas. Então, o açúcar que existe nessas bebidas, ele é produzido a partir da fermentação, que é um processo químico, que nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, que transforma açúcar neste tipo de álcool. Então, quando ele começou a trabalhar, ele percebeu e ele associou que deveriam haver micro-organismos que fariam essa transformação do açúcar para o etanol. E ele associou esses mesmos micro-organismos que aqui estão representados por bactérias com os mesmos micro-organismos
Aqui vocês estão vendo nesse quadro alimentos que são obtidos a partir de fermentação. Cerveja, vinho, o iogurte, o queijo, pão e outros, que aí não vale a pena entrar em detalhes. Esses são exemplos. Então, à medida que ele ia estudando, ele percebeu o seguinte: deve haver micro-organismos para fazer essa transformação. E aí ele verificou no microscópio que existiam mesmo, e além disso, ele percebeu que haviam bactérias que eram associadas já a um outro processo, que é o da decomposição de alimentos. Então, o que ele pensou? Ele resolveu trabalhar em uma outra linha. Ele saiu da produção de bebidas e tentou solucionar o problema da decomposição de alimentos, que é o processo de estragar os alimentos. Lembra que a gente já viu decomposição antes. Então, ele parou e pensou: como é que eu posso resolver o problema de estragar, por exemplo, o leite? E aí o que ele fez? Ele começou a elaborar processos e começou a estabelecer um plano. E aí ele pensou o seguinte: vejam o plano detalhado dele aqui nesse quadro. Eu tenho leite fresco, então eu vou aquecer esse leite fresco até uma determinada temperatura, também por um determinado tempo. Em seguida, eu vou resfriar muito rápido esse leite. E aí, qual é o resultado que eu vou obter? Eu vou obter, a partir desse processo, a pasteurização. Por que tem esse nome? Olha aqui, ó. Olha esse trecho do nome dele. O nome do inventor, que era Pasteur. Por isso que tem esse nome, pasteurização. E a partir desse processo, ele pôde obter o leite pasteurizado, que, diferentemente do leite, assim que sai da vaca, é um leite que dura mais tempo até que se estrague. Justamente porque através desse processo que eu já detalhei atrás, ele mata os micro-organismos que naturalmente existem no leite e outros que o leite pode obter e assim fazer a decomposição desse leite, que não é nada bom. Então estava criado assim o processo de pasteurização, que utiliza ao mesmo tempo calor e frio. Basicamente esse calor aqui, o leite é aquecido de 60 a 100 graus por um determinado tempo, só alguns minutos, e em seguida ele sofre um choque térmico, porque a temperatura é resfriada muito rápido para algo em torno de 0 grau ou um pouco abaixo de zero. E aí depois ele descobriu que não dava apenas para pasteurizar leite, mas sim todos aqueles outros alimentos que eu mostrei no slide mais anterior. Lembra que eu falei sobre Nicolas Appert, que criou o processo de apertização? Aí alguém poderia pensar: Pasteur criou um processo muito parecido com o dele. E qual é a diferença, afinal? A diferença principal, olha aí o Appert todo orgulhoso, porque criou um processo para enlatar alimentos que poderiam durar por mais tempo. Mas aí, comparado ao processo de Pasteur, a diferença principal é que, através do processo de pasteurização, os alimentos não perdem o sabor como no primeiro processo de Appert. E, com isso, ele foi escolhido como um processo melhor do que o enlatamento, porque faz com que os alimentos demorem mais tempo para se estragar, mas não altera tanto os alimentos. Por isso, ele é considerado um processo que é mais eficiente, vamos dizer assim. Mas não é só isso, porque foi através do processo de pasteurização e essa ideia de conseguir matar micro-organismos ruins, que o processo de pasteurização também foi incluído nas práticas médicas. De que maneira? A partir do processo de pasteurização, sofrendo algumas alterações, é claro, porque não vai tratar mais de alimentos, os médicos conseguem esterilizar equipamentos que são utilizados, por exemplo, numa sala de operações. Então, bisturi, tesoura, agulha,
Qualquer equipamento utilizado para uma cirurgia tem que primeiro ser esterilizado através do processo muito parecido com pasteurização, onde esses equipamentos sofrem uma adição de calor para em seguida baixar muito rápido a temperatura e assim com esse choque térmico ele consegue eliminar, se não todos, a maioria de micro-organismos que, se estivessem presentes, poderiam causar uma infecção e complicar a vida do paciente ou até fazer com que ele morresse. Por essa e por outras, a pasteurização é até hoje conhecida como um processo muito eficiente de larga utilização, dando mais importância ainda ao seu descobridor. Estamos quase terminando. Prontos para o próximo processo? O último processo que utiliza calor que nós vamos ver na aula de hoje responde também essa pergunta: como surgiu o forno micro-ondas? Então, vejamos. O forno micro-ondas, ele surgiu meio que por acaso e por acidente. Essa aqui é uma peça chamada magnetron. Lembra muito esse personagem aqui, mas o nome da peça é magnetron. Então vamos esquecer o magneto por enquanto. Então essa peça aqui ela é utilizada através de micro-ondas para criar aparelhos de radar. O engenheiro Percy Spencer, que trabalhava com essas peças, um dia entrou no laboratório com uma barrinha de chocolate no bolso. E aí, com o tempo, ele percebeu que a barrinha de chocolate derreteu. E aí, sem saber como explicar o ocorrido, ele desconfiou que teria sido alguma coisa relacionada ao equipamento. Para tirar a prova, ele resolveu trazer milhos de pipoca. E aí, com algum tempo, ele percebeu que os milhos de pipoca estouraram. Seguindo com os experimentos dele, ele trouxe um ovo. Mas só que com o ovo não deu muito certo, porque ele percebeu que os ovos racharam e não saíram pintinhos. O ovo foi destruído. Estava assim descoberto o princípio para a criação dos micro-ondas modernos. Ele associou que só poderiam ser as ondas produzidas por aquele aparelho que estavam emitindo calor e fazendo com que os alimentos pudessem ser cozidos. Isso era 1945, em plena Segunda Guerra Mundial. Somente em 1947 surgiu o primeiro forno de micro-ondas, que tinha essa aparência aqui, bem diferente da atual, media cerca de 1,70 m de altura e pesava seus 340 quilos. Os micro-ondas, como nós conhecemos hoje, só surgiram no ano de 1952. E o princípio de funcionamento, vocês já sabem, tem esse nome por causa de ondas eletromagnéticas que você não consegue enxergar, mas que emitem calor e têm a capacidade de cozinhar os alimentos. Bem, pessoal, e aqui encerramos a aula de hoje. Tomara que o vídeo não tenha ficado muito extenso. E, a partir de agora, todas as videoaulas produzidas você pode encontrar neste canal. É só escrever de acordo com a figura e até a próxima aula.